Boa noite, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e depois estaremos lendo a palavra do Senhor e discorrendo um pouco sobre o texto. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te damos glórias, honras e louvores, ó Deus, porque somente o Senhor é digno e merecedor de toda honra, glória e adoração. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos como teu povo, como a tua igreja, de podermos, ó Deus, no teu dia, nos reunirmos, ó Pai, para ouvirmos a tua santa palavra. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, que a tua palavra possa nos falar e operar em nós, tanto querer como efetuar. Que sejamos, ó Deus, edificados e santificados em Cristo Jesus. É o que nós te suplicamos, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Lá no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E hoje nós vamos ver o nosso primeiro inimigo, o mundo. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Irmãos, aqui nós temos um mandamento da parte de Deus. Por ser mandamento e não uma opção, deve ser abraçado por todo cristão verdadeiro. E este mandamento é: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Sendo assim, temos que compreender 2 coisas importantes acerca desse texto. Primeiro, o que o texto quer nos dizer com o termo mundo? Nesse contexto lido, mundo se refere ao sistema dominante que é contrário à palavra do Criador, representado por todo tipo de corrupção moral existente. O mundo é sinônimo do reino das trevas. É perigoso, é mortal. É o sistema de valores alienado de Deus que orienta a humanidade em oposição a Deus. Assim sendo, 1 João 5,19 nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. A igreja do Senhor, ela pertence a Deus, porém o mundo pertence ao maligno, está no maligno. Estar no maligno significa que ele domina o mundo. Desde a queda de Adão no Éden, o diabo, a antiga serpente, tem seduzido a humanidade caída e a mantido debaixo do seu cabresto, até que a graça de Deus liberte os arrependidos que creem no Evangelho. Resumindo até aqui, mundo é o sistema maligno e não as pessoas ou a criação de Deus. Segunda coisa que nós temos que entender para entendermos o texto: não amar o mundo significa que estamos violando o mandamento de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o mandamento de Deus é resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a palavra de Deus está se contradizendo aqui, Então, não amar o mundo significa que quebramos esse mandamento,
pois estamos deixando de amar? Não, pois o texto diz que não devemos amar o mundo, significando não pessoas, mas o sistema caído que domina pessoas escravizadas. O que o texto propõe é que a cultura do mundo pode estar manchada pelo pecado. E se não se submeter ao crivo das Sagradas Escrituras, não deve influenciar a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem uma cosmovisão bíblica de viver neste mundo. A nossa cultura, a cultura da Igreja, ela é celestial e não terrena. Pois quem nos domina e comanda é o Senhor Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra. Paulo diz aos crentes, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Irmãos, e o que seria estar conformado com o mundo? Estar conformado com o mundo é estar adaptado ao padrão, não é, que o mundo oferece. E a Bíblia Sagrada ela diz: não vos conformeis com este século. Não permita que o século domine a sua mente, a sua vontade, os seus pensamentos, né? Mas renovem, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. O cristão não pode se acomodar, se adequar a este mundo. Se bem que existe hoje, no meio cristão evangélico, grupos de pessoas não transformadas pelo poder do Evangelho, que querem mudar o Evangelho de Cristo, adaptando-o ao mundo. E este não é o ensinamento das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos ensina, nos ordena que nós não devemos estar conformados com o mundo. Antes, porém, nós temos que ser renovados, transformados pela palavra de Deus. 15. Do texto que nós vimos de 1 João capítulo 2, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. João mostra que Deus odeia um determinado tipo de amor, o amor ao mundo. Amar o mundo significa ter afeto e devoção pelo que o mundo propõe ou oferece. E o que é que o mundo tem proposto e ofertado? O que o mundo tem proposto e ofertado à sociedade é mentira, traição, falta de amor, falta de respeito, sensualidade, bebedice, roubo, inversão de valores, orgias, abortos, ingratidão com o que Deus criou. Essa é a proposta que o mundo tem dado. Este é o prato que o mundo tem oferecido. Mas a palavra de Deus diz: não ameis o mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, ele diz: é importante para você saber isto, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Veja só que texto tão atual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? A palavra continua dizendo: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. São pessoas egoístas, que amam a si mesmos e ao dinheiro. Serão incapazes
de se contentarem, se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus. As pessoas do mundo, irmão, as pessoas ímpias, elas zombam de Deus. E fazem isso com a maior naturalidade. E, infelizmente, nós como cristãos, muitas vezes damos ibope àquilo que o mundo tem feito contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus manda a gente se posicionar. Agirmos não como mundanos, mas como cristãos. Os ímpios, irmãos, eles zombarão de Deus. E como é que eles zombam de Deus? Desobedecendo aos pais. Filhos perderam o respeito aos pais, aos superiores. E isso é uma forma de zombar de Deus, de agir de contrário à palavra de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratos e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. A insubmissão é uma característica do mundo. Ser insubmisso é uma característica do mundo. Daí porque o casamento tem sido tão agredido, né, irmãos? Porque as mulheres não querem mais ser submissas. Os filhos não querem mais se submeter. Então os valores cristãos, eles vão sendo sufocados, né, pelo mundo que jaz no maligno. E nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Não se incomodarão com a imoralidade. Irmãos, nunca o corpo do ser humano perdeu tanto valor como nos dias atuais. Não existe mais pudor, não existe mais vergonha. E isso é uma característica do mundo. E infelizmente muitas irmãs, muitos irmãos têm aderido à moda do mundo, porque está em evidência. Né? E é interessante, irmãos, abrindo aqui um parênteses, nós nos lembrarmos que quando Adão e Eva transgrediram o mandamento, que eles perceberam que estavam nus, a primeira providência de Deus ao matar aquele animal foi cobri-los, não é, com a pele daquele animal. Com que intuito? Com o intuito de que o homem não mostrasse mais a sua nudez a outra pessoa, a não ser ao seu marido ou à sua esposa. Mas o que é que nós vemos hoje? Não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Aquele que procura agradar ao Senhor será escarnecido por aqueles que seguem o padrão do mundo. Serão traidores dos seus amigos, atrevidos, inchadas de orgulhos e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão atual como o jornal de amanhã. Os textos sagrados foram escritos há centenas de anos atrás, mas eles são tão atuais como o dia de hoje. Por quê? Porque o ser humano é o mesmo desde a queda. O mesmo ser humano, o mesmo pecador, o mesmo transgressor. Por isso que a palavra de Deus não envelhece. Porque a gente só muda o endereço e a data. Mas o conteúdo é o mesmo. Rejeitar esta mensagem de não amar o mundo significa amar o mundo,
ou se rebelar contra o ensino de Deus, demonstrando que você não crê no Evangelho e que o mundo não é seu inimigo, pois você faz parte desse sistema e temos a responsabilidade de lembrar que deve ser de Deus, somente Deus, e não o mundo que deve ter o primeiro lugar na nossa vida. E que isso deve ser demonstrado em nossas atitudes de cristão, de amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Menos do que isso, nos desqualifica a sermos chamados de cristão. Ou nós nos posicionamos diante do mundo como verdadeiros cristãos, ou nós rejeitamos o cristianismo e abraçamos o mundanismo. Mas não tem, irmãos, como agradarmos a Deus e ao mundo. Nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Além de ser um mandamento, por que não devemos amar o mundo? Eu selecionei alguns textos de tanto que existe na palavra de Deus. Porque o cristão não deve amar o mundo. Porque as trevas dominam este mundo. Nós não devemos amar o mundo porque o mundo está sendo dominado pelas trevas. Diz João no capítulo 12, verso 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus veio ao mundo para trazer luz, para que aqueles que creiam em Cristo não permaneçam mais em trevas. E o que é permanecer, irmãos? Permanecer é conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudança. O mundo não quer mudar. O mundo não procura sair do estado em que ele está. Ele rejeita a luz, ele prefere as trevas. Mas quem crer em Cristo não está mais em trevas, está em luz. E a luz é oposta à treva. E a treva se opõe à luz. E não tem como a igreja do Senhor andar de mãos dadas com o mundo. Nem o mundo quer, nem a igreja deve querer. O mundo está dominada pelas trevas. Por que nós não devemos amar o mundo? Não devemos amar ao mundo porque Satanás é o príncipe deste mundo. João capítulo 12, verso 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe deste mundo é Satanás. Se bem, irmãos, que ele não tem autonomia para agir livremente, Deus controla Satanás. Mas quem opera nos filhos da desobediência é o próprio Satanás. Como nós, como cristãos, podemos amar o mundo? Nós também não devemos amar o mundo, porque Satanás é o Deus deste século. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4 diz: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, como Deus deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos. Daí explica porque a gente prega tanto o Evangelho. A gente fala tanto da palavra de Deus. E o ímpio diz, é verdade. Mas no mesmo momento ele volta atrás e não se arrepende. Porque Satanás, que é o Deus deste século, tem cegado o entendimento dos incrédulos.
para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Nós não devemos amar o mundo, porque ele não conhece Jesus e rejeita a sua palavra. João, no capítulo 1, versículos 9 e 10, nos diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo, irmãos, rejeita a palavra de Deus. Nós não devemos amar o mundo, porque o mundo não conhece o Pai. João, no capítulo 15, versículo 21, ele nos diz: mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Nós não devemos amar o mundo, porque o mundo não nos reconhece como filhos de Deus. O mundo não nos reconhece como filhos de Deus. João, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, o mundo não nos conhece como filhos de Deus, simplesmente porque o mundo não conhece a Deus. João, capítulo 15, versículos 18 a 19, ele afirma: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. A igreja se opõe ao mundo. No dia que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Vou repetir. A igreja se opõe ao mundo. No dia que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Por quê, irmãos? Porque o mundo é oposto à luz, e a luz é oposto ao mundo. Não tem, irmãos, como o mundo se agradar da igreja, e muito menos a igreja se agradar do mundo. Não tem como nós querermos mudar o evangelho de Jesus Cristo para agradarmos os ímpios, para que eles se acheguem a nós, se a mensagem da igreja vai de encontro à mensagem do diabo, à mensagem do mundo, aos ensinamentos do mundo. Não devemos amar o mundo, porque ele não recebe o Espírito da verdade. É o que nos diz João capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não devemos amar o mundo, porque o mundo vai passar. É o que afirma 1 João capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não devemos nos moldar aos padrões deste século. Não devemos aceitar como naturais as práticas ensinadas, vividas pelo mundo, como divórcio, aborto, sonegação de impostos, ideologias, suborno, como se isso fosse natural e sem importância. Se você ama o mundo, não ama a Deus. E não amando a Deus, você vive como um incrédulo. Tiago, capítulo 4, verso 4, ele diz:
adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja o que a palavra de Deus compara aquele que se diz cristão, quando ele começa a flertar com o mundo. A palavra de Deus chama de adúltero e adúltera. Amar o mundo, irmãos, é trair a Deus, é ferir a santidade de Deus, porque Deus é luz e o mundo está em trevas. Não ame o mundo. O versículo 16 de 1 João capítulo 2 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Aqui no versículo 16, irmãos, nós temos a oferta do mundo. E qual é a oferta do mundo? O texto é enfático e claro. Diz que é concupiscência. O que o mundo oferece aos seus filhos é concupiscência. E o que é concupiscência? Concupiscência é desejo mau, é desejo desordenado, é desejo de pecar. E sabe quando tudo isso começou? Tudo isso começou lá na queda, em Gênesis 3, versículo 6, que diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ela desejou aquela árvore, o fruto daquela árvore. Ou seja, ela cobiçou. Ao cobiçar, ela gerou desejo no seu coração. Gerando o desejo no seu coração, ela deu à luz ao pecado. E estas mesmas armas ainda são usadas hoje pelo mesmo tentador, Satanás, a antiga serpente. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, os versos de 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Concupiscência da carne são os desejos pelos prazeres pecaminosos. Concupiscência dos olhos, desejo pecaminoso de possuir tudo que tem apelo visual. Soberba da vida, desejo pecaminoso pela glória pessoal. Isso é a busca incessante do homem. A glória humana, a glória do mundo. Os homens lutam, fazem de tudo para ser alguém nesta vida, mas se esquecem de se prepararem espiritualmente. Né? Não invejemos, irmãos, o mundo. Não tentemos ser igual ao mundo, ou cobicemos as coisas do mundo. Porque este mundo é tenebroso, é enganoso. Muitas vezes nós não enxergamos o mal que nele está. E sorrateiramente somos atraídos pela sua falta beleza ilusória, por suas ofertas agradáveis aos olhos e ao nosso ego. Mas no final dessa sedução,
o homem é conduzido à morte, precisamos lutar contra este inimigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A vida espiritual é uma vida de batalha. Não pense você jovem, você criança, você adulto que aqui está, que você vai vencer este inimigo deitado eternamente em berço esplêndido. Nós só vamos vencer o mundo se nós meditarmos, orarmos, vivermos uma vida de comunhão com Deus. Não pense que você é forte por si mesmo. Não pense que a força do seu braço, a sua sabedoria, vai livrar você dos atrativos do mundo. Não foi à toa que Jesus disse que a porta do mundo é larga, e são muitos os que entram por ela. O que é que o mundo tem a oferecer? Facilidade. Às vezes eu vejo os ímpios conversando entre si, e eu fico somente ali escutando as vantagens quando o homem trai a mulher, quando o homem só nega o imposto de renda. Eles contam isso como se fosse uma vantagem, algo muito bom, algo muito lucrativo. Mas eles estão sendo enganados pela soberba, pela concupiscência que o mundo seduz. E por fim, irmãos, o versículo 17 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Somos salvos não por obedecermos a Deus. Não é o fato de nós não amarmos o mundo que vai nos garantir a salvação. Não é isto que o texto está querendo ensinar. Mas você vai aborrecer o mundo porque você foi salvo. Porque quem habita em você é a palavra de Deus. Quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. E você não vai compactuar com as obras da carne, com as obras do mundo. Somos salvos não por obedecermos a Deus, mas obedecemos a Deus porque somos salvos. Por isso, não passaremos com o mundo, mas cremos na promessa divina de vivermos eternamente com Deus, com Cristo e com o Santo Espírito no novo céu e na nova terra, onde não habita injustiça nem dor, nem pecado, nem morte, nem ira, nem inveja, onde as primeiras coisas são passadas e tudo será feito novo. Essa bendita esperança deve nos motivar a amar a Deus, a buscá-lo e a renunciar a esse mundo de ilusão e de vaidade. Só assim cumpriremos com a finalidade para a qual fomos criados, de glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações. A primeira aplicação é a mais óbvia desta noite. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Não amar o mundo não é uma opção que Deus nos dá. É um mandamento. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Não ache que o mundo é o seu lar. Não ache que você deve se adequar a estes princípios mundanos. Não permita que as novelas, que as músicas, que os YouTubes
Forme em você a sua personalidade, o seu caráter. Mas seja uma luz neste mundo que jaz no maligno. Seja uma luz que brilha neste mundo que está em trevas. Não tenha vergonha de ser cristão, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está inserido. Não se envergonhe de proclamar a verdade de Deus àqueles que rejeitam a Deus, que blasfemam de Deus. Não ame o mundo, não tenha inveja do mundo. Eu já disse aos jovens e vou repetir nesta noite. Quando eu era adolescente, quem me conhece sabe que eu fui criado na igreja. Quando eu era adolescente, muitas vezes, eu tinha inveja dos meus amigos da mesma idade. Por quê? Porque eles podiam ir para bailes, eles podiam beber, eles podiam fumar, eles podiam se prostituir. E muitas vezes eu olhava para eles, olhava o que eles faziam e ficava com inveja. Desejava ter a mesma liberdade que eles tinham. Irmãos, isso não é liberdade, isso é escravidão. O homem do mundo, ele é tão escravo do pecado que ele é como o peixe que está dentro d'água e não sabe que está molhado. O diabo, que é o Deus deste mundo, cega a humanidade de tal forma que eles praticam a iniquidade, achando que estão praticando a coisa mais correta que existe nesta vida. Portanto, meus irmãos, meus jovens, meus irmãos, não ame o mundo, não tenha inveja do mundo, nem das pessoas do mundo. Examine suas prioridades. O que é que você, jovem cristão, criança cristã, homem cristão, mulher cristã, que aqui está, tem priorizado? As suas prioridades são fundamentadas na palavra de Deus ou no sistema do mundo? Quem está influenciando você é a palavra de Deus ou são as novelas? Ou são os programas de televisão de youtuber? Quem é que está formando em você o seu caráter? Priorize o que você vai assistir. Priorize o que você vai colocar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua vida. Não permita que o mundo domine você, mas esteja no mundo sem pertencer ao mundo. Segunda, busque a sabedoria de Deus para viver neste mundo. Não pense que você é sábio sozinho. Não pense que você vai vencer o mundo nos dias atuais, nesses dias de trevas que nós estamos vivendo, sozinho. Busque a Deus. Gaste tempo com Deus. Qual é o tempo de comunhão que você tem com Deus na sua casa? Não responda. Quanto tempo você passa com Deus? Faça uma comparação. Vamos fazer uma comparação, eu e você. Você passa mais tempo na internet ou na comunhão com Deus? Você passa mais tempo na televisão ou com Deus? Busque a sabedoria de Deus para viver neste mundo. Busque a comunhão dos santos. Irmãos, irmãs, jovem, o ímpio não é seu amigo.
Nós não devemos ter amizades íntimas. Quando eu digo amizade íntima, é a amizade que você abre o seu coração para confiar, para colocar os segredos do seu coração a pessoas ímpias. Sabe por quê, meu irmão? Porque ímpio não tem conselho de Deus para dar a você que é cristão. Ímpio não está preocupado com a tua vida espiritual. Porque o ímpio não é espiritual. O ímpio é carnal. Então reveja as suas amizades, se acerque dos santos de Deus. Ore com seu irmão, visite seu irmão, converse com seu irmão, sorria com seu irmão, chore com seu irmão. A igreja do Senhor é uma família instituída por Deus. E esta família deve estar unida para o fortalecimento espiritual e emocional de cada um de nós. Terceiro, viva para Cristo. Cultive uma vida de oração, de leitura da palavra. Existem crentes que passa dia, sai dia, entra dia, sai dia. Não ora, não lê a Bíblia, não tem um momento de comunhão com Deus, e aí só vive atolado no pecado, no mundo, nas coisas que não agradam a Deus. Como é que você vai vencer se você negligencia os meios de graça que Deus nos concede? Deixe de ser preguiçoso espiritual, irmão. E ore a Deus. Leia a palavra de Deus. Renova a tua mente com as coisas que são de cima. Busque as coisas que são de cima e não as que são aqui de baixo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Não pense em ser rico aqui embaixo, irmãos. Entra governo, sai governo, entra governo corrupto, leva o que você juntou, você fica com a mão na frente e outra atrás, mas se o teu tesouro for depositado no céu, eu tenho uma coisa para te dizer: lá o ladrão não entra, nem a ferrugem entra. E onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. E por fim, irmãos, persevere na fé, testemunhe a diferença de viver para Cristo. Não seja um cristão neste mundo 007. Sabe o que é um cristão 007? É aquele cristão que ninguém sabe que você é cristão. Por que não sabe? Porque você não diz que é, você não dá testemunho, você não fala de Cristo, não houve mudança na sua vida. Testifique que Jesus é o Senhor da sua vida. Diga aos quatro cantos desta cidade, do seu trabalho, da sua rua, da sua casa, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E que você não vive como você quer ou como o mundo quer, mas você vive de conformidade com aquilo que a palavra de Deus te orienta, te ordena e te guia. Não ame o mundo. Não ame o mundo. Olhe ao seu redor. Já que você passa tanto tempo na internet, veja o estado dos jovens hoje, que não servem a Deus. Veja o estado das famílias que não têm Cristo como centro. E tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em ser chamado pelo nome de Jesus Cristo. Tenha felicidade em fazer parte da família de Cristo. Viva
o Evangelho de Jesus Cristo seja luz, seja sal neste mundo que está insípido, que está em trevas, que jaz no maligno. Não tenha inveja de não ser igual a eles, porque a tua pátria está além. Que Deus nos abençoe, que possamos enxergar a palavra de Deus com humildade, irmãos, e que de fato possamos dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanecerá. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor eletivo para conosco, porque tu nos amaste, ó Deus, quando estávamos perdidos, sem Deus, sem esperança. O Senhor nos amou com amor eterno e nos chamou com santa vocação. Nós te louvamos, ó Deus, por pertencermos ao Senhor. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor não permitas que o diabo lance as suas armadilhas para tentar nos tirar dos caminhos da salvação. Sabemos, ó Deus, que jamais perderemos a salvação em Cristo Jesus. Mas nós podemos, ó Deus, nos enamorarmos por este mundo, de tal forma que, como aquele filho pródigo, sairemos, ó Deus, gastaremos tudo neste mundo, ficaremos na sarjeta, Senhor, e quando estivermos comendo as bolotas dos porcos, reconheceremos que transgredimos a tua palavra. Livra-nos desta situação, ó Deus. Livra-nos que venhamos transgredir a tua palavra, que venhamos nos afastar do Senhor, que venhamos achar este mundo atrativo, que possamos, ó Deus, nos lembrar que este mundo passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que possamos, ó Deus, usufruirmos do meio de graça que o Senhor nos concede. Que a tua palavra, de fato, seja lâmpada para os nossos pés. Que a oração, ó Deus, seja o alimento da nossa alma. E que a comunhão dos santos seja o mais prazeroso para cada um de nós. Livra-nos deste mundo mau. Livra-nos desse sistema corrupto dominado pelo diabo. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.